Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse capítulo 3, no verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João estava na ilha de Pátimos, pertinho da igreja de Éfeso, uma prisão, um exílio, um senhor de idade, beirando quase 100 anos, bem velhinho, por causa do Evangelho de Cristo. Que contexto era este? Por volta de 86 a 91 depois de Cristo, o imperador Domiciano, pior do que Nero. Nero, há muitas suspeitas que foi ele que colocou fogo em Roma. Um louco, megalomaníaco, quis desapropriar as pessoas de uma certa quantidade de espaço para construir um mega palácio, construir um complexo palaciano. E o Senado indeferiu, não deixou. Depois disso, Roma pega fogo. Das 14 cidades de Roma, 10 foram destruídas. 4 não. E era justamente onde estava a maior quantidade de cristãos e judeus. Nero, para não ser acusado, usou isso como álibi. E usou os cristãos como bode expiatório, acusando eles de ter incendiado Roma. O que aconteceu depois disso? Faltou madeira para crucificar todos os cristãos. Eles foram amarrados em postes, incendiados, para que iluminassem, serviram de espetáculo. Foram mortos, massacrados. Depois disso, o Senado depôs contra Nero e ele se suicidou. Após Nero veio Domiciano, muito pior do que ele.
construiu uma grande arena, um palco. Fez uma festa por muitos dias, muitas semanas, onde 10.000 crentes foram julgados dentro das arenas, amarrados com peles de bichos, para que os touros, os leões, os lobos, os cachorros os devorassem, enquanto o público aplaudia e se alegrava com aquilo. Todos os apóstolos já haviam sido mortos, mártires, por amor ao Evangelho. Não negaram a Cristo, amaram o seu Salvador e o seu Senhor até o fim. Isso está acontecendo na Síria, isso está acontecendo na China, isso está acontecendo na Coreia do Norte. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, morrendo todos os dias, martirizados, massacrados, violentados, abusados, decapitados, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Sobrava então o apóstolo João, que era pastor da igreja de Éfeso. Historiadores dizem que o apóstolo João foi mergulhado numa panela, num caldeirão de óleo quente. Mas ele não morreu. Deus não permitiu que João morresse. Então mandaram aquele velhinho para a ilha de Pátimos. Todas as portas se fecharam para ele. Foi quando uma janela do céu se abriu. E o apóstolo João viu Jesus. Ele viu o Filho do Homem no meio de 7 castiçais, que são as 7 igrejas da Ásia. Na verdade, no contexto bíblico, essas 7 igrejas é a totalidade da igreja terrena, no tempo dela na terra. O Filho do Homem no meio de 7 castiçais está mostrando que a igreja é dele. Ele é o dono dela, desde a sua existência até o fim. Na destra da tua mão haviam 7 estrelas, que são os 7 pastores de cada igreja. Ele está mostrando que ele é o pastor desses pastores, que eles pertencem a Jesus, que é a Jesus que eles devem obedecer. Jesus viu o Filho do Homem vestido até o pé, com vestes compridas, cingido pelo meio com um cinturão de ouro. Não era mais aquele homem que gemia, que João viu lá no jardim do Getsêmani, suando sangue, enfermo, sofrendo, angustiando, com uma tristeza mortal, uma tristeza até a morte por aquilo que haveria de acontecer, pelo cálice da ira que ele haveria de tomar, para que hoje eu e você, que cremos em Cristo Jesus, não tomássemos mais esse cálice, porque ele tomou tudo. O cálice que temos para tomar agora é o cálice da salvação. Não era mais aquele homem doente, sofrido, mas o Filho do Homem, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a branca neve, como a branca lã. Seus olhos como chama de fogo. Teus pés como um latão reluzente. A sua voz como voz de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada de 2 fios. O seu rosto brilhava como o sol, na sua potência, na sua força do meio-dia. Quando João viu o Filho do Homem, João caiu aos teus pés como morto. Jesus glorificado. Jesus tocou em João e disse: meu servo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. E eu tenho a chave agora da morte e do inferno. Escreve agora as coisas que devem acontecer. Devem acontecer.
Jesus, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para os servos dele, para as coisas que devem acontecer. E elas vão acontecer, e elas estão acontecendo. Jesus então manda João escrever para cada igreja uma carta. O que eu acho muito interessante é que Jesus, ele não vê como nós vemos. Nós temos uma visão terrena, carnal. E Jesus, com olhos de chama de fogo, ele vê aquilo que não vemos. Por exemplo, a igreja de Sardes é uma igreja que achava que era rica. É uma igreja que falava que era viva. E Jesus olha para ela: tu estás morta. Tem muita igreja achando que está avivada com o seu entretenimento. E Jesus olha para ela e fala: você está morta. Tem famas de que vive, mas estás morta. A igreja de Esmirna, que é uma igreja pobre. Uma igreja que Jesus elogia ela. Jesus não censura essa igreja. Filha, você acha que és pobre? Eu conheço a tua pobreza, eu conheço a tua tribulação, mas és rica. A igreja de Filadélfia, uma igreja fraca. Mas Jesus diz para ela assim: eu coloquei uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar a porta que eu abro, e ninguém abre a porta que eu fecho. Tu és forte. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, riquíssima. E Jesus diz para ela: tu és pobre, tu és cego, miserável, desgraçado e nu. Nós não podemos nos enganar com a nossa visão, principalmente de nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Então aquele que diz eu conheço, e para todas elas ele fala eu conheço, ninguém pode esconder dos seus olhos. Ninguém. Tudo está patente a ele. E ele anda no meio da igreja. Isso está revelando que Jesus vai se revelar. Ele se revela através da igreja. Ele se manifesta ao mundo através da igreja. Por isso que a igreja precisa se posicionar para mostrar Jesus ao mundo, porque ele está no meio dela. Ela é dele. E ele conhece. Que possamos pedir a Jesus essa noite que nos mostre como ele nos vê. Que nós não sejamos enganados, porque uma multidão de crentes indo para o inferno, achando que estão salvos por estarem dentro da igreja. Amados, o diabo não tem problema nenhum com você dentro da igreja. Ele não quer que você tenha consciência do que é ser igreja. Mas frequentador de cultos, ele não tem problema nenhum com você. Porque na verdade o que importa para ele é destruir a sua família. Porque se ele enfraquecer a sua família, ele enfraquece a igreja. Família fraca, igreja fraca. Sociedade fraca, escolas fracas, uma nação fraca, é uma família fraca, né, pastor? Enquanto estamos distraídos, como cristãos, vivendo uma vida de cristão, um cristão moderado. Não existe cristão moderado. Cristão com moderação, existe isso? É que a carta de Laodiceia está tratando. Cristão com moderação, cristão morno. Mornos, anestesiados, a vida passando. E a palavra diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. Irão trabalhar, acordar de manhã, tomar café, ir para o trabalho, voltar, ir para a igreja, cumprir uma rotina, casar, dar-se em casamento, e de repente Jesus volta. Estamos distraídos. E cada vez o diabo vai entretendo mais os cristãos. Vão entretendo mais as pessoas com atividades,
com aquilo que é gospel, aquilo que é novidade, aquilo que é uma onda. O Senhor não quer que sejamos uma igreja popular. O Senhor nos chama para ser uma igreja fiel. Uma igreja fiel. Ele não está preocupado com popularidade. E essa igreja de Laodiceia é uma igreja riquíssima. Eu te conheço. Você acha que tem tudo. É a única igreja de todas elas que Jesus não elogia. Porque as outras, as únicas duas que ele não censurou foi Esmirna e Filadélfia. 4 ele censurou. Ele também elogiou. Por exemplo, a igreja de Pérgamo. Eu conheço as tuas obras. Mas há no meio de ti a sinagoga de Satanás. Na cidade de Pérgamo, eles haviam construído um templo de adoração ao imperador. O que Jesus está dizendo aqui é que onde houver um culto à personalidade, aonde houver, em qualquer lugar que houver adoração a alguma personalidade, a qualquer coisa que não seja Deus, tem uma sinagoga de Satanás. Ele está falando do humanismo. O humanismo é maligno. O que está em voga hoje, nesse último tempo, é o evangelho humanista. Onde que Deus tem que dar tudo para o homem. Onde o homem não é mais para a glória de Deus, mas Deus é para a glória do homem. Os louvores, as músicas, todas para a glória do homem. Bem diferente dos louvores que cantamos aqui, que foram genuínos, foram para a adoração de Deus. Não é isso que temos visto? Eu e Aras percorremos todo o Brasil. É difícil passar o momento do louvor. Para mim, é a parte mais difícil antes de pregar, pastor. É muito difícil. Onde o diabo tem mais atacado a igreja através do ministério de louvor. Porque a igreja quer cantar, 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 e eles vão cantando, 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 e para o pregador vai sobrar o quê? Meia hora, 20 minutos. Eles não importam com a palavra. Porque o diabo sabe que uma música gostosa, um ambiente de música, vai liberar endorfina no seu cérebro. E os crentes vão chorar, levantar a mão, vão pular, vão dançar. E o tempo vai passar. E o tempo que seria precioso para a palavra não encontra lugar nos cultos mais. Na maioria das igrejas, salvo pouquíssimas, que nos dá um tempo de qualidade para trazer a palavra. É isso que nós temos vivido, temos sofrido pela igreja. Temos sofrido. E Jesus está no meio dela. E Ele conhece. Mas nessa igreja onde o culto à humanidade, ao humanismo, à personalidade, estava também uma igreja de Cristo. Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. E sabe como Antipas morreu? Cozido, carborizado dentro de um touro de latão, que eles colocavam fogo por baixo e colocavam o cristão lá dentro. Deus ama a sua igreja. Através dessas cartas nós vamos entendendo que Jesus, Ele ama a igreja dele. Todas as igrejas que Ele censurou, Ele ama essa igreja. A igreja de Tiatira, Ele adverte ela. Ele fala com Tiatira assim: eu conheço as tuas obras. Você guardou o amor e a paciência. Mas há no meio de vocês Jezebel, uma profetisa que tem disseminado falsa doutrina. Uma igreja que tinha o amor, uma igreja que tinha paciência, mas uma igreja que se desviou da sã doutrina. Diferente de Éfeso. Éfeso, uma igreja que guardou a sã doutrina, que zelou pela palavra de Deus, mas perdeu o amor. Uma tinha o amor, mas não tinha a palavra. A outra tinha a palavra, mas não tinha o amor.
E Deus não desiste da sua igreja. Jesus não desistiu da sua igreja. Ele está no meio dela. Ele está tratando com ela. Ele vai levar a igreja dele para o deserto. Assim como Deus levou Israel e disse lá em Oséias: te levarei para o deserto, para que você volte a ouvir a minha voz. Porque eu sou o seu marido. E você agora chama Baal de seu marido. Eu vou lembrar você de quem é o seu esposo. Deus vai fazer conosco a mesma coisa. Ele precisa levar a igreja para o deserto, para que possamos lembrar de quem Ele é e quem é o dono dela. Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Precisamos nos posicionar como noiva. Jesus revela para aquela igreja de Laodiceia, para os laodicenses. A igreja tinha tudo. Jesus não especifica nada da igreja contra a igreja. A igreja tinha tudo. Prosperidade. Talvez tinha comunhão. Ele não menciona nenhum ponto específico dela. Mas ele só fala uma coisa com ela. Tu és morna. Seja quente ou seja fria. Por ser morna, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Cristãos moderados, com estilo de vida que não condiz com a palavra de Deus. Uma igreja que faz Jesus sofrer é essa igreja. A igreja de Laodiceia é a última. Somos nós. Uma igreja está causando náuseas em Jesus. Aconselho-te. Ele não está mandando. Ele está nos dando um conselho. Que compres de mim ouro provado no fogo. Que compres de mim vestes brancas, para que cubra a tua nudez. Que compres de mim colírio, para que vejas. Por que Jesus usou essas características? Por que ele citou esses elementos? Por que ele disse que ela era uma igreja morna? Laodiceia fazia parte de uma região que fazia parte dela Colossos e Herápolis. Eram 3 cidades próximas. E Herápolis tinha águas quentes, como Caldas Novas, pertinho de vocês. Colossos, a água era fria. Quando chegava em Laodiceia, a água chegava morna. Laodiceia não tinha água fresca para dar àquele que precisava de refrigério na alma. A água fresca é Jesus. As pessoas que tomavam da água que Laodiceia oferecia estavam doentes, estavam também enfermos de alma. Não tinha água viva para tomar. Por isso que Jesus fala: tu és morna. Quando tomamos água morna, nos dá náusea. Uma igreja engolida pelo sistema religioso. Uma igreja engolida pelo mundanismo, pelo humanismo, pelo triunfalismo. Aconselho que compre de mim ouro. Em Laodiceia estava o maior banco. O dinheiro saíra dali, daquela cidade que veio a ser capital depois, na Ásia. Uma igreja riquíssima, uma cidade riquíssima, que consequentemente também os membros daquela igreja eram riquíssimos. Jesus não tem nada contra a riqueza. Deus não tem nada contra o dinheiro. Não é problema ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema é você servir a Ele. O problema é Ele ser o seu Deus. O problema é você colocar a sua esperança nele. Ele é a raiz de todo o mal. Paulo instruiu Timóteo, porque Timóteo ia assumir a igreja de Éfeso, antes do apóstolo João. Timóteo, meu filho, nada trouxemos daqui, e daqui nada levaremos. Não deseje riquezas. Se Deus quiser te prosperar, Ele te prospera. Através do seu trabalho, vai trabalhar. Não como o pão da preguiça. Não deseje riqueza, Timóteo, porque todos que desejaram, colocaram a riqueza como um ídolo do coração.
Todos que desejaram caíram em muitos laços, armadilhas, e se desviaram da fé. Mas também, Timóteo, fale aos ricos da igreja em Éfeso, que eles sejam generosos, que eles ajudem os pobres necessitados. Este é o propósito para qual Deus tem com aqueles que Ele enriquece. Na carta aos Efésios, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. Jesus se preocupa com os necessitados. Aprove ao Deus ter pobres e ricos. É permissão de Deus para que o rico nunca seja rico demais. Por isso que o pobre existe. E o rico existe para que o pobre nunca seja pobre demais. Mas quando o homem está entronizado no coração do homem o dinheiro, o pobre vai à miséria e o rico fica milionário. Não foi Deus que fez assim. Não foi essa ordem que Deus deu aos homens, à sua igreja. Mas é o que nós temos visto. Visto uma igreja avarenta, cheia de avareza. Compre de mim o ouro. Eu aconselho que compre de mim o ouro. Eu tenho o ouro verdadeiro. Eu tenho a riqueza verdadeira. A riqueza verdadeira não é dessa terra. A maior riqueza é a eternidade. Compre de mim o ouro. E de mim compra de graça. Porque de graça eu já dei na cruz por você. Compre de mim vestes brancas, para que cubra a tua nudez. E também estava em Laodiceia o maior centro têxtil. Tecidos saíam de lá, fabricados de uma lã negra. Algo riquíssimo, preciosíssimo. Eles achavam que estavam cobertos. Eles achavam que estavam protegidos com aquilo que eles tinham. E Jesus diz para eles: vocês estão nus diante de mim. Compre de mim vestes brancas, de santidade, de justiça. Porque essas vestes eu dei a vocês na cruz de graça. E quando Jesus morreu na cruz por nós, amados, Deus pegou o nosso pecado. Pecado que já havia nos condenado. Nós não estávamos indo para o inferno, não. Nós já estávamos julgados, mortos em nossos delitos e pecados. E aprove ao Deus pela sua misericórdia e amor, que nos amou primeiro, antes mesmo que nós nos arrependêssemos. Ele deu o seu Filho antes da fundação do mundo, para que pudesse reconciliar o homem a Ele. Na cruz Ele colocou o nosso pecado, o pecado do mundo, sobre Jesus. Foi o cálice que Ele tomou. Este é o cálice da ira. O que Jesus estava revendo no jardim do Getsêmani não era não ir à cruz. Ele estava revendo não morrer na cruz. Ele iria morrer na cruz. Quando Ele disse por 3 vezes, gemendo, com uma tristeza mortal na alma: passa de mim este cálice, mas que não seja como eu quero. Porque tomar o cálice da ira, Ele se faria maldito no madeiro. E pela primeira vez, desde o princípio, o Pai e o Filho iriam se separar. Porque o Pai é santo, 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 e não tolera o pecado. Se nós entendêssemos o tão grave e severo é o pecado, nós entenderíamos a maravilhosa graça de Deus na cruz por nós. O pecado foi a enxada que abriu as nossas sepulturas. O pecado nos matou e nos separou de Deus. Por isso que era necessário que um sangue de um Deus, de um cordeiro perfeito e imaculado, tomasse o nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Porque Deus é justo. Não poderia aceitar pessoas como nós, cobertos pelo pecado. E Ele tomou todo o cálice.
sobrou nem uma gota para você. E tirou as vestes de justiça de Jesus e nos vestiu com ela. Isso chama-se justificação. Nós fomos justificados. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não tem obras que venham te salvar. Nada pode te salvar. A salvação é de graça. É Ele que te salvou. É Ele que fez tudo. Aconselho-te que compre de mim vestes brancas, para que tampe a tua nudez. Quando você crê na mensagem da cruz e abre o seu coração para Jesus entrar na tua vida, Ele não mais vê você. Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê o sangue do Filho dele. É por isso que estamos aqui. É por isso que podemos orar e Ele nos ouvir. Porque Jesus abriu o caminho. Ele rasgou o véu. Um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Pelo seu sangue nós fomos reconciliados. Esta é a mensagem da cruz. Este é o Evangelho. Jesus foi o sumo sacerdote que se compadeceu das nossas fraquezas. Aconselho-te que compre de mim colírio, para que enxergues. Também havia em Laodiceia a escola de medicina. Olha que cidade maravilhosa. Dali saía um colírio que era exportado para toda a Ásia, que curava a visão das pessoas. Só que Jesus não vê como nós vemos. Em Laodiceia, todos estavam cegos, mesmo tendo o melhor colírio da Ásia. Aconselho-te que compre de mim colírio, palavra. Ele é a palavra. Compre de mim colírio, profecia, está aqui. Para que vejas. Somente nele, igreja, que a nossa vida pode ser transformada. Aconselho-te que arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E contigo eu cearei. Isso nos informa algo terrível. Aquela igreja, com todo o glamour dela, com tudo que ela tinha, Jesus não estava dentro dela. Ele estava à porta dela. Ele não estava lá dentro. Ele estava à porta. E assim Ele está aqui hoje, na porta do teu coração. Aconselho-te que abra a porta do teu coração, para que Ele entre e sente à mesa com você e dirija a tua vida. Que você possa entregar a Cristo Jesus o controle da sua vida. Que você possa descansar neste Deus maravilhoso, que não desiste de você, que não desiste da sua igreja. E você que está em Cristo e está morno, posicione-se. Arrependa-te. Vê aonde caiu e volta. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Feche os teus olhos, igreja. Não vou chamar para vir aqui à frente. Igreja de olhos fechados. Mas se você entrou aqui hoje, se você está aqui nesta noite, o Espírito Santo falou ao teu coração. O Espírito Santo mostrou, fez você ver como Deus te vê. E você não tem esperança de salvação. E você sabe o quanto é grave viver neste mundo que não tem amanhã, sem esperança de salvação.
Ele está aqui, Ele está dizendo que Ele é a sua esperança. Se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, de onde você estiver, levanta a tua mão. Amém, amado. Pode abaixar. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Amém, amada, lá atrás. Há mais alguém? Amém, querida. Te vi. O Senhor está te vendo. É pública a tua confissão. Há mais alguém? Não saia daqui sem entregar a tua vida a Jesus. Ele é a sua esperança. Ele é tudo que você tem. Amém, amada? Glória a Deus. Há mais alguém? Quer entregar a tua vida ao Senhor hoje? Você pode estar... Amém, amada. Amém. Te vi. Glória a Deus. Aleluias. Esta palavra, ela rompe com a nossa alma. Ela rompe com o nosso espírito. Não houve palavra pregada aqui motivacional para deixar você feliz, para massagear seu ego. Essa palavra de arrependimento é uma palavra de despertamento. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Acorda, igreja. Desperta. Não saia daqui sem entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Ele está aqui. Eu conheço. O eu te conheço te vê agora. Você está desnudo diante dos olhos dele. Se você não tem esperança de salvação, entrega o teu coração ao Senhor. E que o Espírito Santo faça uma obra na tua vida a partir de agora. E que você saia daqui já sentindo para viver uma vida totalmente diferente. Com uma paz que excede a todo entendimento. Mesmo que você continue andando no seu vale. O vale não tem nada a ver com a sua salvação. Ele é para a sua salvação. Mas você vai andar no vale com uma paz que excede a todo entendimento. Com a alegria da salvação.